Olá, como vai? Muito bom dia para você. Familiares e amigos organizaram uma carreata em homenagem a Cássio Remes nesta quarta-feira em Patrocínio. A gente acompanha a manifestação que pede justiça para a morte do candidato a vereador. E tem mais no 30 Minutos de hoje. Família busca doador para o garoto Pedro, de 9 anos. Queimadas na zona rural e na zona urbana em Patos de Minas. Estado pede que prefeituras reforcem fiscalização para que a situação do Covid não saia do controle. Boletim estadual confirma mais uma morte em Patos de Minas. Filas enormes na porta de bancos deixam consumidores à espera de atendimento por horas no sol. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. Um garoto de 9 anos de idade com leucemia luta pela vida e a família por um doador. Os dois têm a esperança de que ele vai aparecer e o Pedro voltar à vida normal. Um grande guerreiro, carinhoso, esperto e que adora jogar videogame. Esse é Pedro. Ele tem apenas 9 anos, mas luta contra a leucemia com a força de um campeão. Pedro é o nosso primeiro filho, nós temos 2. E é o tipo de criança que você não reclama. Ele é muito na dele, bem tranquilo, adora nadar, natação, adora taekwondo e videogame, as paixões dele. Estudo não é com ele. E é uma criança muito ativa e pegou a gente muito de surpresa, porque foi muito rápido ele começar a demonstrar cansaço. Em menos de uma semana a gente já estava identificando que ele estava doente com a leucemia. Uma criança bem tranquila, está respondendo muito bem ao tratamento e, por incrível que pareça, ele não reclama tanto, não reclama, apesar de todo o sofrimento, porque tem a quimioterapia, tem a transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, que é praticamente agora no final desse ciclo, está sendo praticamente todos os dias, tanto plaqueta quanto sangue. Ele está bem debilitado, mas assim, não reclama, não é de ficar reclamando. O diagnóstico veio no mês de março. O garoto é da cidade de Lavras, mas veio para Patos de Minas para que os pais pudessem acompanhá-lo em todas as etapas do tratamento. Nós identificamos a leucemia do Pedro em março. Desde março nós estamos aqui no Nossa Senhora de Fátima com ele internado. Aqui, pelo nosso plano, a gente tem direito a 2 acompanhantes. E então tá eu e minha esposa, 24 horas com ele, acompanhando o tratamento. Pedro tem reagido bem aos medicamentos, mas precisa de um transplante de medula e de doações de sangue. O Hemocentro de Patos de Minas está recebendo doadores em nome do garoto. Nós, infelizmente, estamos lidando com a doença num período da pandemia, do Covid. É um período extremamente crítico. Os hemocentros, eles estão com um trabalho bem menor do que eles fazem naturalmente, de atendimento. E isso acaba dificultando bastante as nossas ações. Eu sou do sul de Minas, de Lavras, e a minha família começou a mobilizar bastante em Lavras. Em Lavras a gente está com uma campanha muito forte, tanto para a doação de sangue quanto a doação de medula óssea. E agora a gente está intensificando aqui também, que a gente teve o aval do Hemocentro para um dia apenas de atendimento ao Pedro, que é a quarta-feira no período da tarde. Então a gente está começando a intensificar bastante também a campanha aqui na região do Alto Paranaíba. O recado foi dado através do pai, mas o PP reforça o pedido. Em março, descobri que tenho leucemia. Já comecei o tratamento e estou reagindo bem aos medicamentos, mas mesmo assim, meu médico diz que eu preciso de um transplante de medula óssea. Meus pais e meu irmão não são 100% compatíveis, por isso estou aqui para pedir a sua ajuda. No centro mais próximo de você, faça seu cadastro para ser doador voluntário de medula óssea. Ter dúvida, entre no site do Redome, lá tem todas as informações. Jesus já é meu herói. Obrigado, um abraço a todos. Esquece de seguir o Esquadrão PP nas redes sociais. Pois é, reforçando que o Hemocentro de Patos de Minas está pronto para cadastrar doadores e nós estimamos melhoras ao PP e que o doador compatível seja encontrado o quanto antes. A seguir aqui no 30 Minutos, queimadas na zona rural e na zona urbana em Patos de Minas. Já já eu conto os detalhes para você.
Fazendeiros na região de Areado fazem apelos ao poder público do estado para evitar queimadas às margens da rodovia. Após o acidente envolvendo uma van e um caminhão que deixou 13 pessoas mortas e que possivelmente foi provocado por um galho queimado caído na pista, a população pede atenção. Enquanto nossa equipe gravava esse apelo na zona rural, registramos um incêndio de grandes proporções. Na região de Areado, moradores e proprietários de fazendas estão indignados. É que a rodovia que corta a região é frequentemente tomada pelas chamas. No último fim de semana, segundo eles, um possível incêndio criminoso foi provocado na rodovia LMG 743. Tem um maldoso que põe, sem a gente ver, né? Ó, que vem um fogo, riu todo mundo aí para apagar. Tem dia que o corpo bombeiro, tudo mesmo, o corpo bombeiro chegou, já tinha apagado fogo na serra ali. Mas tem hora que vem, não dá conta de reunir todo mundo, né? Mas essa serra é difícil, viu, cercar fogo nela. Tem que ser fogo cercando fogo. Quando pega de um lado, você vai brincar, tem que arrumar do outro, para não espraiar demais. Bem, para as fazendas que queimou dá muito prejuízo, né? Pastagem vai tudo. Aqui na serra mesmo, aqui há pouco tempo teve uma que queimou até no alto da serra. E não tem como apagar. Bombeiro vem, mas é lugar de difícil acesso, tem lugar que tem que deixar queimar. Aí os bichos, né? E os animais íntimos, tudo, quem defende, fica tudo prejudicado. Os fazendeiros também ficam tudo prejudicado. Os riscos são diversos para quem trafega pelas rodovias. Esses troncos, por exemplo, também às margens da rodovia, foram completamente queimados na base, o que apresenta perigo de queda e, consequentemente, de acidentes. Nas estradas é perigoso demais, que a fumaça, as árvores que caem, curva em cima de curva, né? As árvores, daqui para ali tá tirando uma. Cai, o pessoal passa, que meu marido é motorista de trator aí, passa, ó, tem uma árvore caída, vai lá e pega. E pouco depois de gravarmos com essas pessoas, mais uma queimada foi registrada bem próxima a Patos de Minas. Quem comunicou a nossa equipe foram os moradores da comunidade de Aragão. Aqui no local, ainda é possível perceber alguns focos de incêndio. O fato serve ainda de alerta para toda a população. Eu acho que quem faz isso não pensa, né, duas vezes. E o poder público também tinha que cuidar, por exemplo, do DR, mandar olhar, um fiscal olhar as árvores aí que estão caindo, não custa, né? Um dia só eles passam a estrada e vê tudo que está em perigo, né? E resolver para a gente, para evitar, né, piores acidentes, porque é melhor prevenir do que remediar, né? Incêndio lá no meio rural e também aqui, ó, na zona urbana. Um incêndio na vegetação às margens do prolongamento da Avenida Fátima Porto foi registrado na noite desta terça-feira. As chamas quase alcançaram a fiação dos postes. Foram poucos segundos para que o fogo se alastrasse. Um local conhecido, 10 horas da noite. De longe, era possível ver as chamas. Esperando ali a Fátima Porto subindo aí pro colina aí, esperando só. Olha aí, só pra você ver, ó, o ser humano que ele é capaz de fazer. A gente já nesse calorão aí, ó, quantas pessoas tá aí com falta de ar aí, ó. E a pessoa maldosa colocando fogo, ó. No prolongamento da Fátima Porto. Isso é um absurdo. Daqui de Sebastião Murinho, ó, dando pra ver todinho o fogo, ó. Parte da natureza destruída. O incêndio foi registrado no prolongamento da Avenida Fátima Porto, próxima à rotatória de acesso ao bairro Jardim Califórnia. Por este ângulo, é possível ver que o fogo ficou a poucos metros da fiação dos postes. O corpo de bombeiros foi acionado. O barulho da água anunciava a tentativa de conter o incêndio. Foram minutos de trabalho para conter o fogo que deixou rastros. Depois do intervalo, a gente vai mostrar que o Estado pede reforço nas fiscalizações pelas prefeituras para que a situação não saia do controle. Patos de Minas registra mais uma morte por Covid, segundo o boletim do Estado. E filas enormes na porta de bancos deixam consumidores à espera de atendimento por horas no sol.
Com o aumento de casos de Covid-19, cabe a cada um fazer a sua parte e também aos gestores acompanharem os comportamentos. Para isso é preciso aumentar as fiscalizações, sugere o Estado. A onda é amarela, mas o sinal é vermelho. Algumas cidades da região enfrentam aumento de casos da Covid-19. A subida da curva é evidente e merece atenção redobrada dos gestores. Questionado pelo jornalismo da NTV, o governo de Minas diz que o protocolo deve ser seguido. Está pronto para mais orientações, mas a decisão final do que fazer é do prefeito. Ludmila, obrigado pela pergunta. O programa Minas Consciente, ele procurou, sempre de modo dialogado, estabelecer protocolos a serem observados pelos municípios, ficando a decisão local e também a observância e até a fiscalização desses protocolos a cargo desses municípios. Em havendo alguma situação que exigisse algum cuidado adicional, ou se os indicadores de determinada região nos chamassem a atenção, o que nós temos feito é conversar com os gestores locais, procurar entender o que poderia estar acontecendo naquela região e que poderia estar impactando, atingindo esses indicadores, provocando o aumento dos casos de Covid, a ocupação dos leitos. O que a gente procurava sempre fazer, e temos procurado fazer, é orientar esses municípios nesse sentido, relembrando que as decisões caberiam aos municípios. Nós sempre orientamos aos gestores municipais que eles sejam mais conservadores, né, que efetivamente se preocupem com o risco da disseminação crescer muito rápido e nós perdemos o controle. Os casos aumentam e, mesmo assim, muitos espaços seguem em aglomerações. Festas em área pública em Guimarães, na largada eleitoral em Lagoa Formosa, dentro dos ônibus em Patos de Minas. Essas imagens são de segunda-feira, da linha Colina. Essas, de terça-feira, linha Gramado. O decreto municipal diz que a quantidade de passageiros deve ser limitado ao de cadeiras. Entretanto, a Pássaro Branco parece não obedecer e roda assim, com ônibus lotados. O governo de Minas reforça: é preciso fiscalização. Por óbvio que, havendo a fiscalização que cabe ao município e caso haja algo que destoe desses protocolos, é necessário que o município aumente esta fiscalização para que a situação em determinado local não saia do controle. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais confirmou quase 2.900 novos casos da Covid-19 e mais 101 mortes foram confirmadas, uma delas em Patos de Minas, e chega agora a 58 óbitos, segundo o Boletim Epidemiológico Estadual. Minas Gerais soma mais de 295 mil infectados de Covid-19. Quase 261 mil estão curados. Mais de 27 mil pessoas se recuperam internadas ou em isolamento domiciliar. A quantidade de mineiros que perderam a luta para a Covid chega a 7.360. O informe estadual confirma mais uma morte em Patos de Minas, que agora registra 58 óbitos no total nesta quarta-feira. No informe parcial da Prefeitura ainda não aparece a morte confirmada pelo Estado, mas mais 24 novos infectados na cidade em 24 horas. Ontem foram 44 novos registros para um dia. Até agora são 2.360 confirmações em Patos de Minas. Cuidados com a saúde é com a Clínica e Laboratório Mais Exames, né? A Nayara Santos chega com as informações. Ô Nayara, quando é que os exames são necessários e com que frequência a gente deve repeti-los? Boa tarde. Bom dia, né? A frequência depende do tratamento que o paciente tem, né? A patologia que ele segue. Mas a gente fala que o check-up tem que ser feito anualmente. Paciente que não tem nenhuma patologia diagnosticada
o check-up tem que ser realizado anualmente. E nós, da Clínica Mais Exames, trazemos, né, o check-up, que são 15 exames de laboratório, mais a consulta médica por R$ 150. Fora todos os nossos exames, os pacientes que fecharem hoje, exames de imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, estão com 10% de desconto e os exames de laboratório com 20% de desconto. Mas tem que ser fechados hoje. Valores especiais para hoje? Hoje, especialmente hoje. Muito bem. Então é isso, né? É fácil, tá com valores especiais e o local, todo mundo já sabe onde é, mas eu queria que você repetisse o endereço para nós. Todo mundo já conhece, né? Na Agenor Maciel 153, em frente ao Mercado Municipal. Marcamos os exames no 3814-1616 ou no 9862-1616. É muito fácil, né? Tranquilo. Muito fácil, tranquilo. Obrigado, Nayara. Por nada. Olha, a gente continua porque ainda hoje aqui no 30 Minutos vamos falar do justificativo de voto que agora poderá ser feito pelo celular. E familiares e amigos fazem carreata em homenagem a Cássio Remes, na cidade de Patrocínio. A gente falou agora há pouco da questão da Covid-19, falamos dos números e tem uma situação que tem incomodado muita gente que durante essa pandemia vem provocar transtornos, né, muita dificuldade, que é para aquelas pessoas que precisam usar os serviços bancários, né? A gente, inclusive, tem imagens, né, feitas agora há pouco na porta desses bancos, dessas agências. A quantidade de pessoas, a aglomeração, a proximidade e o sol muito forte que vem aí, então, sobre essas pessoas que precisam, né, desse atendimento bancário. Hoje é dia, continuam os pagamentos aí, né, dos auxílios, além dos serviços normais de banco que as pessoas necessitam fazer, e essas filas imensas que eles enfrentam todos os dias, que nós, né, todos nós enfrentamos todos os dias, a senhorinha ali abanando, essa situação que vem se prolongando, que é uma situação provocada, como eu já disse, pela pandemia e que tem provocado muitos transtornos, muitas dificuldades, né? Aí vem aquela questão de alerta, né? Das pessoas ficarem muito preocupadas não só com essa questão aí do banco, de estar indo para o banco, mas também de manter distanciamento, mas também de procurar e usar sempre a máscara, sempre de máscara num ambiente como esse. Estamos na rua? Estamos. É um local aberto? Sim. Mas estamos ali em meio a uma movimentação muito grande de pessoas, em meio a essa fila ou essas filas que se formam nas agências bancárias aqui em Patos de Minas. E a gente registrando aí, chamando a atenção para essa situação, né, chamando a atenção inclusive para a fiscalização e também para o serviço desses bancos, para que essas pessoas possam, nessas filas, respeitar o distanciamento e manter ali as regras, né, evidentemente, que são aí regulamentadas para esta pandemia, né? Regras que são pedidas não só nos programas aí como Minas Consciente, mas também, né, através de decretos de distanciamento, para que você possa se preservar, já que não dá para não enfrentar essa fila de banco durante essa pandemia. É um novo normal que se estabeleceu aí, de que a gente tem que realmente enfrentar essa situação. Os bancos, inclusive, dizem, já chegaram a argumentar dizendo que não é necessário as pessoas fazerem filas tão mais cedo, porque o atendimento está sendo mais rápido, mas o que a gente vê são essas filas imensas, são essas filas aí que todos os dias a gente vai registrando, principalmente nas épocas em que os auxílios são pagos. Então, fica novamente nosso registro e nosso alerta para que as pessoas se cuidem muito diante de uma situação como essa, de filas imensas aqui em Patos de Minas, que a gente registra diariamente. Tá certo? A gente segue aqui com 30 minutos. Vou pedir o Vinícius para a gente seguir. Vamos falar agora com relação às eleições, né? Caso o eleitor não compareça às urnas, poderá justificar também pelo celular. É uma novidade, basta baixar o aplicativo que é gratuito. No primeiro turno das eleições de 2018, quase 30 milhões de pessoas não compareceram às urnas. Quem até hoje não justificou a ausência deve emitir o boleto para quitação de multas nos sites do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais. A justificativa é obrigatória. Em 2020, o primeiro turno das eleições é em 15 de novembro. Esse ano, a justificativa poderá ser feita pelo celular. Basta baixar o app gratuito e-Título, disponível tanto para Android quanto iOS.
Olha, hoje é dia de Espaço Feminino na NTV e você vai conferir quais são os destaques desta quarta-feira. Vamos de Espaço Feminino nesta quarta aqui pela NTV? Vamos mostrar mais cuidados com a ganhadora da promoção Você Linda. Nosso time está a 1000 nos cuidados com a Elizabeth. Fogo nos cabelos. Mas nesse caso aqui é tratamento, viu? Uma novidade contra as pontas duplas. Vamos falar também das dores dos adolescentes e sinais de alerta para lidar com os desafios. Filho, eu sei que você tá jovem, mas eu preciso te entender, eu quero te entender. Pode explicar pra mamãe o que você tá se sentindo? Uai, mãe, ninguém me entende, eu acho que nem eu mesmo me entendo. Na mesma hora que eu tô com raiva, eu já tô feliz. Na mesma hora que eu tô triste, eu já tô querendo ir pra uma festa. Eu acho que eu sei de tudo, mas a senhora fala que eu não sei de nada. Meu pai fala que eu não sei de nada, mas eu sei de tudo. Eu só queria saber quando esse mix de emoção vai acabar, porque eu não tô aguentando mais. Já viu que vai render, né? Tem papo reto e muito mais. Te espero nessa quarta ao vivo às 18 horas. Veja pelo canal 8.1 ou nas redes sociais @NTV Patos de Minas e ainda pelo site ntv.tv.br. Familiares e amigos organizaram uma carreata em homenagem a Cássio Remes, realizada nesta quarta-feira em Patrocínio, agora pela manhã. O repórter Matheus Borges acompanha a manifestação e traz as informações agora para a gente. Bom dia, Matheus. Nós estamos aqui em Patrocínio, o lugar onde Cássio Remes foi assassinado na última quinta-feira, dia 24, durante a tarde. Cássio fazia uma live, quando então foi surpreendido por Jorge Marra, agora ex-secretário de obras do município. Familiares, amigos fizeram uma carreata que percorreu vários pontos aqui da cidade. Inclusive, o último local que eles prestaram a homenagem ao ex-presidente da Câmara dos Vereadores foi aqui, na porta da Secretaria de Obras de Patrocínio, lugar este onde Cássio foi assassinado friamente. Hoje é o 7º dia, né? Hoje é o 7º dia, então nós resolvemos fazer essa manifestação para homenagear o Cássio, homenagear a tudo isso que ele enfrentou por nós patrocinenses, por nossa família, né? Então a família organizou isso em uma singela homenagem ao Cássio. A carreata ela percorreu os principais locais onde o Cássio passou pela última vez, onde seu celular foi furtado, né? Em frente à delegacia e em frente à prefeitura também, né? Que é um momento que a gente teve também, o Cássio teve à frente no pleito de Patrocínio, né? E encerramos aqui no lugar onde ele foi executado, né? Pelo assassino de Jorge Marra. E hoje, mais do que nunca, mais do que qualquer coisa política, né? É mais em memória do Cássio, né? O espírito do Cássio continua vivo entre nós. É nossa pequena homenagem, nossas orações, a nossa força, tanto para ele quanto para a Chiquita, para o Marcos, o Marquinhos, seu irmão. Então essa é uma singela homenagem a ele, ao grande Cássio e a tudo que ele fez. As movimentações lá e matéria completa sobre esse assunto logo mais no NTV News. Agora, ele chega, Gui Boaventura, com mais um programa, quarta-feira, meio de semana, né, Gui? Boa tarde. Fala aí, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certinho? GGSS. Sem nenhum problema? Tudo bem. Bom, tá ótimo. Eu queria falar só um pouquinho a respeito, então vou dar um pitaco aqui, porque eu não... Dê um pitaco. Você sabe o que eu fico... Tudo vira política nessa época, né, rapaz? Até as coisas mais terríveis, até as coisas mais... sei lá. Tudo. Enfim, vamos falar de alguma coisa aí? Você desanimou do comentário, né? Ah, não. Melhor não, né? Eu fico triste com esse tipo de coisa, sabia? E aí a gente até entende pelo lado da situação que é, né? Pelo que se estabelece num período como esse. Mas não fica bom, né? Não é bacana, né, da maneira como é tratado. Não é. Mas é isso. Vamos em frente, vamos seguir, né? Que assunto você vai trazer para nós aí? Não, é você que é o dono do assunto. O cara dono da notícia aqui é você. Dono da sabência. Só não quero falar de futebol como antes. Eu pedi você para não falar ontem, mas você falou, eu saí daqui triste. Nem almocei, viu, Gui?
Do quê? Você me relembrou do meu Cruzeiro, eu fiquei muito chateado. Hoje tem rodada. O Cruzeiro joga hoje? A favor de quem que ele joga hoje? Não, é assim, ó, vai a campo hoje. Jogar é uma outra... Não, mas joga, tem muito time que joga contra, ele vai jogar contra o fulano, contra o Beltrano. O Cruzeiro joga a favor. A favor da Ponte Preta hoje. É a Ponte Preta. Mas hoje tem uma rodada boa, tem Copa Libertadores, né? Tem muita coisa boa além da Série B. Isso, que não está tão boa assim. Valendo da matemática, da contabilidade do campeonato, o Cruzeiro começa a pensar em só não cair. Já começa a admitir não subir mais. A se manter. Matematicamente, hein? Matematicamente. Vai ter que operar um milagre para poder chegar entre os 4. Aí seria um negócio milagroso, né? Mas aqueles técnicos que operavam milagres com times já não existem mais, né, Gui? Já não estão mais aí. Não, eu acho que aliás, eu quero falar sobre essa questão de técnico aí, né? Mas na minha opinião, eu acho que o problema do Cruzeiro não é um problema de técnico. O problema é o problema que você sabe muito bem, você já viu futebol, acompanhou o futebol, sabe disso. Quando o ambiente não é favorável, o time não ganha mesmo, não adianta. Não. É um negócio meio psicológico, é um esporte de grupo, não é um esporte individual que você se supera e tal. Ali não adianta você falar, vou ganhar o jogo hoje. Alguns fizeram isso, né? Garrincha, Pelé, Zico, Rivelino. Mas aí é outro nível. Nós estamos falando de gente de outro mundo. Pessoas normais, né, agora. Maradona, né? Esses caras, Rummenigge, esses caras ganhavam o jogo, entravam em campo e ganhavam o jogo. Agora, não é mais assim, né? Não. Então a gente sabe que não tem. E esse esporte coletivo é um esporte que depende muito do ambiente, depende muito desse estado de coisa no ambiente de trabalho. Agora, em relação aos técnicos, sabe? Eu acho que essa questão da valorização do técnico e falar que o técnico é que ganha jogo, que o técnico é que isso, que o técnico... Não, eu acho que o técnico ajuda demais. Tanto é que é extremamente necessário ter um técnico, desde que o futebol é futebol, desde que o mundo é mundo, um time de futebol tem que ter um técnico, porque é a liga do pensamento das pessoas que estão ali em campo, 11 jogadores que estão ali em campo. Ele é que faz... É quem formata o interface, ele é que faz sabe, vou fazer um esquema aqui porque o fulano pensa assim, joga assado, e o outro aqui, eles se completam e tal, e faz um time de futebol. Mas não pode ser protagonista como são ultimamente, né? Não pode ser. Não pode ser um Jesus da vida chegar aqui, fazer o que fez no Flamengo, sair como o grande herói e, sabe, eu não concordo que seja assim. Até porque isso impacta, Gui, nessas questões de técnico perder 3, 4 partidas e já ser demitido. Sim. Num clube. Não tem projeto. Justamente por essa valorização. Não cumpre um projeto, né? E hoje virou essa negociação aí, que para mim é muito cruel esse mundo do esporte, viu? Principalmente do esporte coletivo. No caso, o futebol, né? Nos outros você nem vê tanto, porque você vê um time, por exemplo, de basquete, ele joga inúmeras temporadas o mesmo time. Isso faz a coisa dar certo, faz a coisa da liga. Agora, o futebol não. O futebol sabe, dentro de uma temporada ele vai se modificando, ele vai perdendo jogadores, um time vai perdendo jogadores, agregando outros, e isso, sabe, vira a paixão só pela guerra. Sim. Não é a paixão, aquela paixão que a gente tinha, que um garotinho, nem da seleção brasileira hoje, você encontra um garoto e fala a escala. Você sabe a escalação da seleção brasileira hoje? Nunca. Cita 2, 3 aí, não é possível, não sabe. Até porque não se mantém. Aí se eu te pedir a de 70, você lembra, não lembra? Lembro de bons nomes. Félix, Carlos Alberto, não tem essa memória Brito, sua, não. Piazza e Vanderlei, Clodoaldo. Aí pode embolar daí para frente, não pode não? Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. Mas aí humilha, né?
Não, eu tô te falando porque a gente lembra a escala. Você lembra a escala de times do Cruzeiro, se é cruzeirense, você lembra estar até na década de 90. Daí para cá o negócio, sabe, é uma pressa doida, é um negócio complicado. Assim. E não adianta, você falando de técnico, Gui, não adianta, tá certo que essa valorização profissional ela precisa acontecer, mas não adianta você contratar o técnico X se você não tem time para poder ele comandar, é o caso do Cruzeiro. Fala-se muito dessa questão do técnico, foi do Anderson Moreira, que não colocava o time para jogar, mas a situação se repete com o técnico atual, se repete lá com o Ney Franco, que também não consegue pôr o time para jogar, mas não é ele, né? Eu gosto do Ney, viu? Essa não é uma responsabilidade técnico. só dele, o time não tem condições. Né? Eu gosto do time que o Ney Franco, o estilo que o Ney Franco coloca o time para jogar. E vai demorar para ele poder implementar esse estilo dele? Não dá para fazer assim de uma hora para outra. Não chega lá e estala o dedo. Só se tiver acontecendo alguma coisa. Outra coisa que nós vimos demais, né? Satura-se um ambiente, o time quer derrubar o técnico, aí troca o técnico da noite pro dia, o time vira uma bala, começa a ganhar de todo mundo. Verdade. Vai embora. O Vinícius está querendo saber o que você está achando do Corinthians agora. Quem? O Vinícius. Tá ruim. Tá complicado. Tá complicado. Mas o Corinthians é meio fênix, né? Renasce. Faz o torcedor sofrer e aí de repente tem um entreveiro lá em Itaquera, os jogadores tomam uma refrega e começam a jogar bola. E lá toma mesmo. Toma mesmo, lá não é brincadeira não. Tá bom, daí, um abraço pra você. Tá bom, Gui, até mais.